Pessoal, continuando a explicação, agora vem quem? A raiz quadrada, que é o inverso da potenciação, tá? Então, a raiz quadrada dos números racionais, né, que é a fração, e números decimais. Então, aqui eu coloquei, ó, qual que é a raiz quadrada de 9 quartos? Qual que é o número vezes ele mesmo que dá 9 e vezes ele mesmo que dá 4? Raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 4 é 2. Por quê, ó? 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada de 9 quartos é 3 meios, certo? Lembra, a raiz quadrada é o mesmo número multiplicado, tá? Raiz quadrada de 64, 25 avos. Vai ser 8 quintos. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64 e 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 100, 169. Qual é o número vezes ele mesmo que dá 100? O 10. E o número vezes ele mesmo que dá 13, que dá 169. Desculpa, é o 13. Então, ó, como que eu descubro? Ó, 10 vezes 10 é 100 e 13 vezes 13 é 169. Por isso que a raiz quadrada de 100, 169 avos é 10 13avos. Raiz quadrada, ó, de menos, o menos está do lado de fora da raiz, de 36 81avos. Então, qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. E de 81 é 9. Como tem o menos do lado de fora, então meu resultado vai ser negativo. Então, ó, por quê, ó? Pus o menos do lado de fora e calculei, ó. 6 vezes 6 é 36 e 9 vezes 9 é 81. Viu que eu sempre vou multiplicar o mesmo número para eu poder achar a raiz quadrada? Raiz quadrada, ó, de menos 9 quartos. A mesma coisa, ó, menos 3 meios. O menos tá do lado de fora, então eu coloco menos aqui, tá? 3 meios, por quê? 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4. Agora venho dos números decimais. Então, eu coloquei aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de 0,09? Para vocês acharem a raiz quadrada de números decimais, transforma ele em fração, fica mais fácil. Então, como que eu vou transformar aqui em fração? Nós já aprendemos, ó. Coloco 9, né? Tá aqui. Quantas casas eu tenho aqui? Não é duas? Quando é duas casas é 100, né? Centésimos. Se fosse só uma casa é 10. 3 casas depois da vírgula é 1000, 4 casas depois da vírgula é 10.000 e assim por diante. Então, fica mais fácil agora, ó. Raiz quadrada de 9 centésimos é 3 décimos. Por quê? 3 vezes 3 é 9 e 10 vezes 10 é 100. Se eu quiser transformar em número decimal, tá aqui, ó. Como que fica 3 décimos em número decimal? 0,3, tá? Nós já aprendemos isso também. Raiz quadrada de 0,36. Vou transformar em fração, né? Para eu poder achar minha raiz. Então, ó, copiei o número que é o 36. Duas casas é o 100. Qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Qual que é a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, raiz quadrada de 36 centésimos é 6 décimos. Também posso transformar em número decimal, ó, que vira 0,6 décimo, né? Uma casa depois da vírgula, porque é a casinha dos décimos. O outro exemplo, ó, raiz quadrada de 0,0169. Vou transformar em fração, ó, 169. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Ó, 1, 2, 3, 4. Por isso que eu coloquei 4 zeros aqui, ó, virou 10.000. Qual que é a raiz quadrada de 169? 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é 169. Raiz quadrada de 10.000 é 100. Por quê? Ó, porque 100 vezes 100 desculpa, 100 vezes 100 é 10.000. E 13 vezes 13, 169. Eu vou transformar
em número decimal, ó. Quantas casas tem que ter depois da vírgula? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Copiei o 169 e acrescentei o 0, tudo bem? Essa é a raiz quadrada. Nós já aprendemos ela com os números inteiros e agora vem com fração e os números decimais, tá? Lembrando, pessoal, raiz quadrada é o inverso da potenciação. É um número vezes ele mesmo que a gente acha o resultado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um abraço.